Meus amigos, o Brasil acaba de protagonizar mais um vexame internacional, dessa vez com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Haddad passou dias desfilando nos jornais como se tivesse uma carta na manga para resolver o problema diplomático com os Estados Unidos. Qual era o trunfo do Fernando Haddad? Uma reunião com o Scott Bessent, nada mais, nada menos que o braço direito do presidente Trump, para tentar reverter o tarifaço que está esmagando as nossas exportações e que já acendeu todos os sinais de alertas na nossa economia. O Haddad falava como que se estivesse abrindo portas e reconstruindo pontes, mas no fim mostrou que o Brasil não sabe nem aonde é que fica a porta, porque veio o balde de água fria hoje. A reunião, que estava marcada para essa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, foi simplesmente cancelada por Bessent. E não foi por um conflito técnico, não foi por falta de interesse dos Estados Unidos em negociar as tarifas, afinal de contas, eles querem negociar. Foi porque o Lula se recusa a discutir o ponto que o Donald Trump considera como essencial nessa negociação, que é o fim da perseguição contra o Bolsonaro e também o fim da censura contra as Big Techs americanas. E a desculpa oficial do Bessent? Falta de agenda, o que na diplomacia significa o seguinte, meu amigo. Não vale a pena perder tempo com vocês. Porque enquanto o Brasil se perde em vendetas ideológicas, priorizando brigas internas que só enfraquecem a nossa posição no mundo, a China, ela age, ela se movimenta e está fazendo algo totalmente diferente que o Brasil está fazendo. Em negociação com Washington, Pequim garantiu mais 90 dias de prorrogação na suspensão de tarifas aos produtos chineses. A gente não está falando de qualquer tarifa, meu amigo. Aqui no Brasil é 50%, lá na China é de 145% que vai para 30% sobre os produtos chineses e agora tudo isso está congelado. Sabe como é que eles conseguiram isso? Com negociação firme, sentando à mesa de igual para igual, defendendo seus interesses com pragmatismo e sem teatrinho ideológico. E o resultado disso? Fôlego para as suas empresas, estabilidades para o seu comércio e segurança para o povo chinês, pelo menos momentaneamente. E aqui no Brasil, o impacto do tarifaço não é simbólico. Ele atinge cerca de 35% das nossas exportações para os Estados Unidos, incluindo café, carne e frutas, e hoje estão sob as taxas de 50%, que está gerando um grande desespero nesses setores. A Federação das Indústrias de Minas Gerais informou que o tarifaço pode cortar mais de 146 mil empregos diretos no Brasil, fora os indiretos. Ou seja, não é meia dúzia de produtores que estão sendo isolados nesse momento. É uma parte pesada da nossa indústria que está sendo sufocada enquanto o governo Lula prefere preservar as narrativas e disputas internas, pensando na campanha eleitoral de 2026, mesmo que isso custe bilhões de reais da nossa economia e mesmo que isso destrua os empregos. O contraste Brasil e China, meu amigo, é brutal nessa negociação. Enquanto Pequim garante espaço para crescer, Lula e Haddad emperram a diplomacia brasileira. E, como sempre, quem paga a conta desse teatrinho político todo é o trabalhador brasileiro, é o empreendedor e é o futuro do Brasil. Bom, meus amigos, na semana passada o Fernando Haddad apareceu nos principais portais de notícias, foi lá na Globo News, foi no programa Estúdio I para dar entrevistas, para dizer que ele tinha uma carta na manga para resolver esse problema da guerra tarifária entre Brasil e os Estados Unidos. E a carta na manga era nada mais, nada menos que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que é o braço direito do Donald Trump. Só para você ter uma ideia, foi exatamente o Scott Bessent que anunciou a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, ou seja, um cara extremamente pesado lá, o braço direito do Donald Trump. E o Haddad, todo pomposo nas entrevistas, falando, não, a gente tem uma carta na manga, agora o Brasil voltou, a negociação vai continuar, a gente vai resolver esse problema do tarifaço que está acabando com as exportações dos produtos brasileiros e que está, obviamente, impactando na nossa economia. Então, na semana passada, no dia 6/8 de 2025, o Haddad confirma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para esta quarta-feira, para discutir as tarifas de 50% dos Estados Unidos contra os produtos importados do Brasil. E o Haddad e a sua equipe econômica acabou meio que fazendo uma propaganda, um merchan disso, indo para os principais jornais, falando que já tinha essa carta na manga e que eles iriam resolver o problema do tarifaço. Olha o que disse o Haddad. Temos que normalizar as relações com informação e bons argumentos e separar a discussão política, que não tem nada a ver com o Executivo Federal brasileiro. Aí o negócio moiou. Porque a proposta que está na mesa, por mais que seja uma proposta econômica para os Estados Unidos e para o Brasil, que impacta economicamente tanto o Brasil e os Estados Unidos, é uma proposta que tem a ver com política. E para reverter a situação, o governo brasileiro vai ter que sentar e negociar o que realmente importa
importa. E o que realmente importa, que está muito claro lá na carta do Donald Trump, é o quê? Parar de censurar as big techs americanas e parar de fazer perseguição política ao Jair Bolsonaro. O Fernando Haddad sabe disso, inclusive, saiu aqui na Globo, no G1, que o Haddad confirma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e diz que pode tratar sob sanções ao Alexandre de Moraes. Bessent foi o responsável por aplicar a lei Magnitsky contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Ou seja, está tudo muito claro, as cartas estão na mesa. E para resolver esse problema, tem que resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas, como os Estados Unidos estão de olho em tudo o que acontece aqui no Brasil, eles sabem que esses caras não têm a menor vontade de resolver esse problema, porque se eles resolvem o problema do Alexandre de Moraes, eles acabam expondo o outro problema, que foi justamente como o Lula ganhou as eleições em 2022. Que tem ali na balança o pezinho da mão do Alexandre de Moraes, que segundo o relatório dos congressistas americanos, o Alexandre de Moraes interferiu nas campanhas eleitorais de 2022. E se não fosse o Alexandre de Moraes, segundo eles, o Jair Bolsonaro continuaria sendo presidente da República. Olha só o tamanho da denúncia. Olha o que disse o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes assumiu para si um papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. Por isso que foi aplicada a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. E agora há pouco, o Fernando Haddad recebeu um e-mailzinho lá do Scott Bessent cancelando a reunião. O Fernando Haddad diz que a reunião com o Tesouro dos Estados Unidos está cancelada. Por que será, hein? Bom, o ministro ele tem uma opinião, ele colocou isso nas costas do Bolsonaro, da turma bolsonarista, entendeu? O ministro da Fazenda disse que militância da direita agiu para cancelar o encontro com Scott Bessent, que estava marcado para quarta-feira agora, dia 13 de agosto. Pois é, cara, foi a militância agora que tem um grande poder de negociação com os Estados Unidos. Pois é, bem esquisito isso, né? Não faz o menor sentido isso aqui, meu amigo. Abre aspas para o Fernando Haddad. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca agiram junto a alguns assessores e a reunião virtual, que seria nessa quarta-feira, foi desmarcada, disse o Fernando Haddad em entrevista a quem? A turma passadora de pano, a Globo News. E não há nenhuma nova data agendada ou pré-agendada. Então, nós estamos nesse momento, nessa situação. Informaram por e-mail. E aqui entra aquela frase, né, que você acusa as outras pessoas daquilo que você é. Então olha o que disse o Fernando Haddad, acusando outras pessoas. Aqui há uma força política que tem a expressão na vida pública e que está fazendo uma espécie de antidiplomacia. Mas na realidade, quem está fazendo uma espécie de antidiplomacia é o próprio Lula. Não adianta discutir tarifa, baixar a tarifa, porque, cara, a tarifa é somente uma causa. A consequência da tarifa que precisa ser negociada, eles sabem disso e eles não vão fazer. E os setores que estão sendo prejudicados por essa taxação, cara, não estão vendo nenhuma luz no fim do túnel com essa negociação. E aproveitando a notícia que saiu agora há pouco, tem muita gente dizendo que o real motivo por trás do cancelamento da visita, da reunião do secretário de Tesouro americano com o Fernando Haddad foi por causa disso aqui. Você ficou sabendo que um avião russo, um cargueiro russo, sancionado pelos Estados Unidos, pousou em Brasília em voo vindo de Moscou? Vindo lá da Rússia. O que esse cargueiro trouxe aqui para o Brasil? Isso aqui é uma grande discussão. A gente está falando da Rússia, meu amigo. País comunista, um país totalmente anti-americano. O que ele trouxe desse avião aqui para o Brasil, hein? E esse avião ele foi sancionado justamente porque ele levou algumas coisas lá para a Venezuela. Carga essa que ninguém sabe o que é. Isso pode ser várias coisas. Pode ser equipamento bélico, pode ser bomba, pode ser combustível, pode ser um monte de coisa. Como ele pousou e não tem nenhum registro, nenhuma informação no banco de dados, meu amigo, muita coisa fica no ar e, obviamente, os Estados Unidos estão de olho nisso aqui, ó. Uma aeronave no modelo Ilyushin IL-76, sancionada pelo governo dos Estados Unidos, pousou na manhã desse domingo no Aeroporto Internacional de Brasília, após um longo voo com várias escalas partindo de Moscou. A companhia foi sancionada quando, em 2023, pelo governo americano após utilizar suas aeronaves para transportar cargas a
Venezuela. E aqui está o mapa ó, de onde veio esse avião. Ó. Até o momento não está claro o motivo da visita do IL-76 a Brasília e não constam na ANAC registros de horários de voo comercial, o que pode indicar uma missão diplomática ou um voo de translado. Mas translado de quê? De uma pessoa, ou de pessoas, ou de equipamentos? Cara, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga. E enquanto o Brasil se afunda em narrativas, se afunda em problemas, a China não quer saber de nada disso. A China só quer sentar, negociar, porque ela sabe muito bem que ela perderia muito com os Estados Unidos, e os Estados Unidos sabem muito bem que perderiam demais também com a China. E a que pé que anda essa negociação entre China e os Estados Unidos? Olha, tarifaço, Trump estende pausa das taxas para a China por mais 90 dias. Óbvio que isso aqui é ótimo para os Estados Unidos e também é muito bom para a China. A informação foi dada por uma autoridade da Casa Branca, a Reuters e a CNBC. O prazo anterior deveria expirar no dia 12 de agosto. E eles já se anteciparam. A equipe econômica de China e os Estados Unidos estão se encontrando, cara, paulatinamente lá em Zurique, lá na Suíça, para negociar essas tarifas e eles estão avançando nessas tarifas. Olha o que disse o Donald Trump, abre aspas, temos lidado muito bem com a China. Como vocês provavelmente já ouviram, eles estão pagando tarifas tremendas aos Estados Unidos da América, disse o Donald Trump a jornalistas nessa segunda-feira, dia 11 de agosto. No dia 12 de maio, os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias e esse prazo terminaria agora no dia 12 de agosto. As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas caíram de 145% para 30%, ou seja, produto chinês entra nos Estados Unidos já com a tarifa de 30%, mas antes era 145%. E as tarifas da China sobre os produtos americanos foram reduzidas de 125% para 10%, ou seja, a China abrindo espaço aí para os produtos americanos. Bom, meus amigos, o ponto aqui não é que o Brasil tenha perdido seu peso nas negociações internacionais, o Brasil ainda é muito pesado, a sua economia, né, que é muito baseado na economia real, cara, ainda tem um peso na diplomacia mundial, mas o problema é que o governo não está disposto a largar a mão da sua narrativa política, mesmo que isso custe bilhões de reais na nossa economia e coloque setores inteiros num sufoco. Resolver um impasse com os Estados Unidos nesse momento seria relativamente simples. É somente parar com as censuras e parar com a perseguição política contra o Bolsonaro, atendendo à exigência central de Donald Trump. Mas, para o governo Lula, cara, isso aqui é inegociável. Porque, no fundo, eles estão jogando com a vida das pessoas somente para garantir votos. Eles estão dispostos a sacrificar exportadores, empregos e renda para manter a narrativa certa para 2026. E se o Brasil quebrar, bom, ele já tem o bode expiatório perfeito, culpar os Estados Unidos pelo colapso. E o mais grave é que as pesquisas mostram que muita gente, infelizmente, está caindo nesse conto da carochinha. Enquanto isso, o preço real dessa estratégia não aparece nos discursos lá de Brasília. Ele aparece na sua mesa, no seu bolso e no seu futuro. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo, como deveria estar sendo o posicionamento do Brasil nessa guerra tarifária, nesse novo posicionamento global do comércio entre os países, hein? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo o que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.